Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo coletiva do Dorival Júnior. Vamos acompanhar juntos o que ele vai dizer após a vitória excelente do São Paulo no jogo da ida contra o Flamengo, da grande final da Copa do Brasil. 1-0 tricolor, gol de Caleri e assistência de Nestor. Vamos ver como que tá o nosso treinador, se tá empolgado, se tá pezinho no chão. Conhecendo o Dorival, eu acho que tá muito pezinho no chão. Então vamos lá, deixa o likezão, se inscreva no canal e bora conferir essa coletiva. Vamos lá. É impossível você desligar uma chave e ligar outra com 2 dias e meio de diferença de uma partida para outra. Nós jogamos um jogo complicadíssimo na quarta-feira com o Inter lá em Porto Alegre, com 3 dias de chuva, campo muito pesado e de repente, 3 dias depois, nós estamos novamente em campo para jogarmos uma decisão de Copa do Brasil. Então, é muito difícil. E um aspecto importante, nós ficaríamos quase 22 dias sem atuarmos se não colocássemos a equipe para jogar. Se colocando, nós corremos um risco de repente ter perdido alguém para as decisões. Então é para vocês verem o impasse que é criado e as situações que nós estamos envolvidos. Isso acontece com todo mundo, todos que estão decidindo. É assim, nós estávamos em 3 competições até esse momento. Eu cheguei ao São Paulo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, jogando com o América, e já no meio de semana tínhamos que brigar por uma vaga contra o Ituano lá em Itu, valendo a Copa do Brasil, a passagem da Copa do Brasil. Então é para vocês verem que não é, às vezes você não faz uma escolha, não tem como fazê-lo. Nós temos aqui, íamos rodada a rodada, tentando reconstruir uma equipe, lutando pelo resultado seguinte, é o que tem sido feito. Agora, é natural que em determinado momento, quando percebemos que nós poderíamos chegar a uma final de Copa do Brasil, a uma final de Copa Sul-Americana, nós nos voltamos totalmente para ela. Até porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de longevidade e, queira ou não, você tem outros componentes concorrendo contigo, não apenas os seus resultados, mas assim também como o dos adversários. Dorival, boa noite. Vocês tiveram esse período de data FIFA e obviamente que nesse período vocês treinaram, determinaram estratégia pensando no jogo do Internacional, mas sobretudo na decisão diante do Flamengo. O que você entende que foi executado hoje com excelência para que o São Paulo pudesse fazer essa partida e conquistasse essa vitória? E só uma dúvida, a substituição do Lucas foi de ordem tática ou aconteceu alguma coisa com ele? Eu acho que nós preparamos muito bem essa partida. O pessoal da análise, os nossos auxiliares, o Lucas, Pedro, fizeram um trabalho exemplar e isso nos deu condições de colocarmos algumas coisas importantíssimas aos jogadores que foram neutralizadas nessa partida pela nossa iniciativa, pela tomada de posição da nossa equipe. Nós sustentamos boa parte do primeiro tempo, talvez quase que o tempo total da primeira etapa. Nós não tivemos o mesmo rendimento, talvez, no início da segunda etapa. Precisamos fazer algumas alterações, e alterações muito mais em razão de parte física, e aí está a segunda resposta, do que propriamente uma condição tática. Sendo assim, nós tivemos apenas que recompor algumas peças para que pudéssemos voltar a ter um pouco mais de posse de bola. O desgaste foi muito grande. O nível de exigência do jogo da quarta-feira foi impressionante pelas condições que estavam no gramado. Nós não suportaríamos talvez os 2 tempos aqui. Eu precisaria de talvez até mais alterações para que pudesse recompor a equipe nesse sentido e buscássemos a manutenção daquilo que foi determinado. Dorival, boa noite. Claro que você tem um conhecimento grande desse elenco do Flamengo, mas você imaginava esse cenário em que o time entraria com Bruno Henrique, Gabigol e até com o Pedro. Como é que foi essa preparação e se você gostou do que você viu do seu time? No segundo tempo você já disse que teve uma queda ali de rendimento em alguns minutos, até pela questão do desgaste físico, mas se tudo saiu como planejado? Bom, nós preparamos a equipe com a entrada do Everton,
num primeiro momento, como também uma equipe jogando, teoricamente, num 4-3-3, porque esse 4-3-3 ele é quebrado, é apenas números, são apenas números. Gabriel entra muito bem por dentro, Pedro flutua muito bem, em alguns momentos eles fazem até um losango, como jogávamos, né, o ano passado, mas são jogadores de altíssimo nível, jogadores que nós temos que dar toda a atenção possível e temos toda a atenção possível. Eu esperava o Flamengo nessas duas possibilidades, e com elas é que nós trabalhamos ao longo de toda a semana. Eu acho que o trabalho foi intenso e muito bem realizado por todos. Agora, é apenas a primeira etapa de um jogo de 180 minutos. Nós não podemos nos esquecer quem está do lado de lá, a qualidade desses jogadores, a qualificação desse grupo, que eu conheço muito bem, e sei que nós teremos que fazer muito mais se quisermos fazer um resultado dentro do Morumbi. Querido Dorival, boa noite. Gil Carvalho, Rádio Grandes Esportes. Quando a sua equipe venceu o Palmeiras lá no Allianz Parque, eu fiz uma pergunta se, nos seus melhores sonhos, imaginava ir na final com o Flamengo e vencer a equipe, seu ex-clube, quer dizer, a equipe que você defendia anteriormente. Bom, hoje eu gostaria de perguntar como que foi a noite que antecedeu o dia de hoje, a sua noite, como que você dormiu, tranquilo, os planos para o dia de hoje, porque a sua equipe fez um futebol primoroso, mostrou bastante vigor, jovial mesmo, digo. E como que será comemorar o título, caso ele venha a acontecer lá no Morumbi? Eu acho que assim, eu dou muito valor à preparação que foi feita e reconheço que foi em cima dessa preparação que nós pudemos ter a atitude que nós tivemos aqui dentro no dia de hoje. Foi um resultado muito importante para o São Paulo Futebol Clube. Sinceramente, para o Dorival, eu sou parte integrante de um grupo. Assim como tentei fazer o meu melhor pelo Flamengo sempre, estou buscando fazer o meu melhor de coração pelo São Paulo nesse momento. Não tem essa situação de Dorival brigando contra o Flamengo, não, jamais. Eu só tenho a agradecer ao Flamengo, ao seu torcedor, aos jogadores que ali estão, à área diretiva. Eu não tenho nada a falar a respeito. A decisão não está definida, o campeonato não está definido, eu conheço o adversário que está do lado de lá, nós temos que ter muitos cuidados e temos que correr muito mais do que fizemos hoje, se quisermos realmente lutarmos pelo nosso espaço, por essa competição que será muito importante para o clube. Mas eu não tenho dúvidas que a nossa preparação vai ter que ser superior àquilo que aconteceu ao longo dessa semana. E a ansiedade foi muito grande, é um fato natural, não vou esconder de ninguém. Foi realmente assim interessante, porque você prepara e nunca sabe o que possa acontecer no dia da partida. Às vezes foge ao seu contexto o resultado, mas graças a Deus nós conseguimos fazer em campo tudo aquilo que foi preparado, programado e graças a Deus fizemos um grande jogo. Dorival, boa noite. Eu queria que você explicasse a escolha de deixar o Luciano no banco de reservas na partida de hoje. E se me permite uma segunda questão, o São Paulo agora vai ter uma semana cheia. Domingo que vem tem o jogo decisivo, né, da final da Copa do Brasil. E vocês têm a vantagem. Como administrar essa ansiedade que você citou, depois de toda aquela enorme festa que a torcida fez na porta do CT, no embarque para o Rio de Janeiro? Certamente o Morumbi domingo vai estar completamente lotado, como foi na semifinal também, uma atmosfera tremenda. Como administrar essa ansiedade, ainda mais agora que o São Paulo está tão mais próximo com essa vantagem adquirida no jogo aqui de ida no Maracanã? Bom, primeiro foi uma opção tática. Luciano é um jogador importantíssimo para a gente, um jogador que foi decisivo em muitas das fases. Por merecimento, poderia e deveria talvez estar nessa partida, como poderá estar presente na partida seguinte. Nós vamos ainda preparar a equipe, mas é um jogador que sempre foi um diferencial para todos nós. Ele sabe a importância que ele tem e ele sabe como ele foi importante, mesmo não estando presente no início dessa partida. Segundo o que a torcida fez ontem com o nosso time, uma coisa que impressionou a todos,
Eu nunca havia visto isso em momento nenhum. Olha que já tive algumas recepções muito calorosas, mas o que o torcedor fez ontem na frente do centro de treinamento e acompanhando os 2 ônibus da delegação foi uma coisa que nos deixou... vai ficar marcado para a vida toda, podem ter certeza disso. Eu só tenho a agradecer ao torcedor São Paulino, pedir que esse torcedor compareça, que vamos tomar o Morumbi. Nós vamos precisar muito da força do torcedor para que consigamos novamente um grande resultado contra essa bela equipe do Flamengo. Nós teremos que ter muitos cuidados, muita atenção ao longo dos 90 minutos, e o papel do torcedor vai ser o diferencial para que possamos alcançar um belo resultado. A ansiedade é um fato natural, nós temos que conviver com tudo isso, mas temos que primeiro nos prepararmos muito, e melhor ainda do que foi ao longo desse último período, que foram esses 10 dias que antecederam a partida com o Internacional e a própria final de semana aí, para que pudéssemos estar hoje aqui no Maracanã e fazermos uma partida de nível como fizemos, acredito eu, mas que teremos que mantê-la por muito mais tempo se quisermos alcançar um grande resultado. Boa noite, Dorival. Matheus Pinheiro, da Itatiaia. Sei que você não gosta de individualizar nem quando são críticas e nem quando são elogios, mas hoje a torcida do São Paulo está empolvorosa com mais uma grande atuação do Nestor. O Nestor, que é um dos jogadores formados na base que mais recebeu críticas durante todo o processo de profissionalização, e, ao mesmo tempo, é um jogador que chega na sua 3ª assistência em uma final, 8 assistências em mata-mata, é um jogador decisivo, e foi uma das decisões que você fez para o jogo. Queria que você comentasse essa decisão de ter o Nestor em campo, essa evolução dele, quão importante ele é para você dentro do elenco e ganhando mais prestígio com a torcida. Olha, eu acho que eu citei o Luciano, eu cito o Nestor, cito o Michel, que têm sido jogadores importantíssimos em muitos momentos para nós. Temos feito um rodízio com cada um deles e todos têm dado uma resposta muito boa. Nestor, de um determinado momento para cá, desde a minha chegada, ele começou a fazer jogos com muita consistência, jogos em que ele apresentou uma evolução, um crescimento muito bom, em razão disso é um jogador que é titular da equipe, como é o Luciano, como são também, desculpem, Luciano e Michel. Por isso que o nosso time ele consegue manter uma boa produção em momentos assim difíceis e complicados, porque a nossa equipe tem dado uma ótima resposta. Nós precisamos fechar essa competição com chave de ouro e vamos lutar dentro de todos os nossos limites para que possamos dar uma satisfação ao nosso torcedor, que é quem merece realmente, por tudo aquilo que tem feito ao longo desse ano. Dorival, queria te perguntar, qual é o sentimento que um treinador tem de ver a equipe ter uma atuação tão sólida em uma final, no Maracanã lotado como foi hoje, e também te perguntar se o Alisson, quando saiu, foi por lesão, ele preocupa para a final, como é que está a situação dele? Não foi lesão, foi câimbras, assim como nós tivemos ali 2, 3 jogadores nessa situação, e eu reputo novamente a partida do meio de semana com o Internacional, que o desgaste foi excessivo, um campo super pesado, e nós tivemos que manter alguns desses jogadores ao longo de todo o tempo, porque nós só temos, infelizmente, as 5 alterações. Desculpe a outra... Eu acho que isso daí não tem preço você repetir em campo tudo aquilo que foi trabalhado, treinado, com a convicção com que eles fizeram, com a confiança com que eles apresentam. Primeiro você propõe, o jogador aceita e trabalha para que aquilo se determine. E quando ele vai a campo, é o momento seguinte, de você confirmar aquilo que foi feito desde das avaliações de vídeos até o desenvolvimento dos treinamentos, para que pudéssemos ter uma atuação com a segurança que nós tivemos, conseguindo pressionar a equipe do Flamengo, que é uma equipe essencialmente de muita troca de passes, de muito trabalho de infiltração, e que possuem jogadores individualmente que naturalmente fazem a diferença a qualquer instante e podem surpreender, mesmo que tenham uma marcação muito agressiva em cima. Por isso que para nós foi um ponto altamente positivo, mas teremos que ter algo mais para o jogo seguinte. Dorival, boa noite. Parabéns pelo resultado. O Caleri hoje marcou o primeiro gol dele em Copa do Brasil.
Eu queria saber se isso era uma questão para ele em vestiário, em tratamento com vocês, e como é que foi esse vestiário no pós-jogo, com ele tendo feito o primeiro gol dele na Copa do Brasil e um gol numa final, né? Guardou para a final um gol tão importante. Eu não sabia que tinha sido o primeiro de uma Copa do Brasil. Foi um gol naturalmente fundamental, importantíssimo, mas ele sabe muito bem que tem sido decisivo em muitos momentos. Para nós não tem que ter preocupação nenhuma nesse quesito. Os vestiários, graças a Deus, estão bem tranquilos. Nós estamos conscientes que apenas uma parte, um tempo da partida foi finalizado aqui hoje. Nós teremos um segundo momento. E eles sabem muito bem que nós não podemos jogar abaixo do que nós atuamos para que não sejamos surpreendidos por uma equipe com o potencial que tem a equipe do Flamengo. Oi, Dorival. Tudo bem? Rodrigo Multimídia, sou repórter bilíngue do Libras Esportes. É o primeiro canal que transmite todas as notícias e informações para todos os surdos do Brasil. Meus parabéns pela vitória. E eu queria te perguntar, hoje, mais uma vitória especial, uma vitória incrível do São Paulo. E, com certeza, quem estava no Maracanã, lotado, com essa festa linda, pôde observar que a equipe do São Paulo entrou em campo com uma organização tática que só o Dorival pode colocar nesses últimos anos em um cenário do futebol brasileiro. Hoje, pela opinião pública e pela opinião da imprensa, você, sem dúvida nenhuma, é um dos 3 melhores técnicos do Brasil. A minha pergunta é o seguinte, Dorival, para essa juventude, para esse pessoal, para os técnicos brasileiros que estão vindo agora, estão surgindo, a minha pergunta para você é o seguinte: o homem que saiu lá de Araraquara, do interior de São Paulo, e hoje mostra para todos nós como é possível termos um técnico brasileiro que coloca uma equipe para jogar de igual para igual, conforme você falou que o elenco do Flamengo é um dos melhores do Brasil. E você hoje colocou e mostrou um toque do Dorival Júnior. Diga para nós e para os jovens técnicos brasileiros qual é a maior virtude do técnico Dorival. É difícil falar. Obrigado pela pergunta, mas é muito difícil falar alguma coisa a seu respeito. Eu acho que a gente, como treinador e representando uma classe toda dentro do nosso país, a gente procura sempre fazer o nosso melhor. Procuramos sempre darmos muito valor a todo o nosso aprendizado e a todos aqueles que contribuíram para a nossa formação, o que é essencial e fundamental. Eu espero que todos tenham presenciado um grande espetáculo, que possamos tê-lo novamente na semana seguinte, lá dentro do Morumbi. Fizemos muito para que pudéssemos ter uma atuação nesse nível, à frente da... com Deus. Desse nível na partida de hoje. Teremos que... Momento que o Gabigol mandou um beijinho pro Dorival, rapaz. Só tem um vídeo lá no canal de corte, tá? Interrompendo aí a entrevista para mandar um beijinho. Para quem não viu ainda, deixa eu voltar de novo essa parte aqui, ó, pra gente pegar de novo. Saudades do Dorival, olha lá. Ó. Mandou um beijinho pro Dorival. Negócio desse nível, hein? Na partida de hoje, teremos que fazer muito mais na seguinte, para que possamos retribuir ao nosso torcedor toda a confiança que depositou nessa equipe e que vem nos levando, nos carregando até uma situação como essa. Obrigado novamente e parabéns aí pelo seu trabalho. Boa noite, Essa coletiva, essa parte aqui, o cara encheu a bola do Dorival, né? Foi uma pergunta até difícil do cara se auto-elogiar, né? O Dorival ficou até meio constrangido com a pergunta, né? Será que ele é flamenguista, o cara que perguntou, fez essa pergunta pro Dorival aí? Parece que deve ser flamenguista, né? Tá com saudade também do Dorival Júnior. Vamos lá, vamos continuar. Dorival, tudo bom? Pedro Cunha, da Rádio Resenha do Interior. Parabéns pelo resultado. Há 6 anos atrás, você também era técnico do São Paulo, só que em um momento diferente da equipe. E há exatos 6 anos atrás, na data de 17 de setembro de 2017, o seu São Paulo venceu o Vitória no Barradão, e após a partida o Petros, que era seu volante, camisa 5, deu uma declaração falando que os times voltariam a respeitar o São Paulo. 6 anos depois, encaminhando
conquista que pode vir a ser inédita da Copa do Brasil. Como você se sente vendo esse respeito com o São Paulo, toda essa diferença de ambiente que havia quando você estava no São Paulo lá em 2017 para hoje? O que mudou nesse São Paulo? E se me permite mais uma pergunta, na primeira partida da Copa do Brasil, o Caleri, depois do jogo, empate em 0-0 com o Ituano, disse na zona mista que havia sido uma das piores partidas dele pelo São Paulo. Como que foi todo esse processo de recuperação do Caleri para fazer com que um jogador que já admitiu passar por problemas pessoais recentemente pudesse hoje marcar um gol tão importante como esse para a história do São Paulo? Obrigado. Bom, primeiro que eu acho que tudo é um processo e esse processo ele tem um tempo, que nem sempre é o nosso tempo, é o tempo que nós queremos, é um tempo que ele faz com que muitos fatores fluindo, né, no mesmo instante, no mesmo momento, de repente, acabem gerando resultados. Eu acho que a maior conquista dessa equipe até agora não foi um sentido técnico, foi um resgate da confiança do seu torcedor, e isso eu falava anterior, inclusive, a essa partida, que foi o resgate da confiança e da alegria do torcedor são paulino em ver a sua equipe poder enfrentar toda e qualquer situação, mesmo que muitos resultados no Campeonato Brasileiro não tenham acompanhado, não tenham sido aquilo que nós desejávamos entregar ao nosso torcedor. Mas é um processo, nós não podemos esquecer isso. Até 6 meses atrás, pouco menos talvez, essa equipe estava sendo muito contestada, estava sendo agredida em todos os sentidos, agredida no bom sentido, com palavras, com xingamentos, gerando uma desconfiança muito grande de todos. E eles conseguiram resgatar a alegria e a confiança do torcedor são paulino. Isso aí, para mim, não tem preço. Chegamos a essa final por merecimentos, por termos tido a condição de tirarmos dois adversários de altíssimo nível que fizeram confrontos com a nossa equipe nas fases anteriores da Copa do Brasil, o que nos credenciaram a uma chegada a essa final com o Flamengo. Para mim, só tenho que enaltecer e agradecer a atitude de todos os jogadores em todos os momentos, a toda a situação que foi gerada, criada, que foi apresentada a eles, eles confiaram naquilo que nós estávamos propondo, a entrega em treinamentos, a dedicação que aconteceu, tudo isso não tem preço e foi o que nos levou a esse momento. Volto a dizer e a afirmar, nós finalizamos a primeira etapa de um jogo grande, de um jogo de altíssimo nível, de um jogo contra uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Não podemos vacilar, não podemos esmorecer, não podemos abaixar a guarda em sentido nenhum. O torcedor vai ser fundamental e o São Paulo tem que estar ainda mais e melhor preparado para o jogo da semana que vem. Boa noite, Dorival, Jennifer, da Digital Esportes. Em cima disso que você está falando da questão muscular, do desgaste muscular dos jogadores, hoje a gente teve o Rafinha com uma missão de marcar um grande jogador, que é o Bruno Henrique. Como você avalia ou como você pretende fazer esse processo de recuperação de um jogador que tem uma idade um pouco mais avançada, né, digamos assim, para esse segundo jogo, porque ele vai ter que marcar o Bruno Henrique de novo na segunda partida? Obrigada. Não tenho dúvidas, mas nós teremos aí uma semana para uma recuperação e o Rafinha tem mantido uma regularidade muito boa, em alguns momentos jogando como ele atuou, durante 65, 70 minutos no meio de semana, mas ele tem dado uma resposta muito positiva. E isso é fruto do trabalho, da dedicação, jogadores que são verdadeiros profissionais. O Rafinha, com a idade que está, suportando a carga de trabalho, sendo referencial em todos os momentos, quer seja em treinamentos, pequenos, grandes, ele tem sempre uma palavra, tem sempre um gesto, mas, acima de tudo, a atitude de treinar muito para que ele possa manter o que ele vem apresentando. E teve um crescimento muito grande ao longo de toda a temporada, fazendo com que hoje seja um dos jogadores mais confiáveis de um grupo que já é bem confiável, de um grupo que é muito humilde, mas que tem muito valor, porque tem dignidade. É um time que dá uma resposta muito positiva ao seu torcedor, por isso que eu
eu afirmei novamente que o maior ganho dessa equipe até esse momento foi justamente resgatar a confiança e a alegria do torcedor são paulino, e isso não tem preço. Boa noite, Dorival. Parabéns pela vitória. Como que foi a reação dos jogadores após essa vitória aqui no Maracanã? E qual é a expectativa que você tem nessa semana como preparação aí para a decisão no Morumbi? Você fala nos vestiários? Sim. Graças a Deus foi tudo bem tranquilo, bem equilibrado. Naturalmente que a alegria pela vitória, o reconhecimento das forças da equipe adversária, a entrega que houve, mas acima de tudo uma satisfação pessoal que não passa de hoje. Passou de hoje, amanhã nós já estaremos novamente dentro do centro de treinamento, trabalhando para que no meio de semana tenhamos uma equipe competitiva e ao final dela uma equipe totalmente preparada para um jogo de tamanha importância. Dorival, as coincidências da vida, se é que são coincidências, você é o atual campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, chega numa final pelo São Paulo, que nunca conquistou a competição, você é adorado pelos seus jogadores e pelos jogadores rivais, o Gabigol acabou de passar aqui, te mandou um beijo no meio da coletiva, o Sampaoli aparentemente isolado no campo, inclusive, na saída dos jogadores, os jogadores indo te cumprimentar. Como é que você lida com isso e qual que é o seu segredo para encantar os atletas? Eu acho é difícil falar alguma coisa num momento como esse. Eu não vou fazer um comparativo com o que está acontecendo lá e aqui. Eu acho que eu sempre agi dessa maneira em todas as equipes que eu passei, não tem diferença. Se você procurar jogadores, e aqui mesmo, Felipe Luiz foi meu jogador há 20 anos atrás, em 2003, no Figueirense, ele iniciando com 16 para 17 anos. O Dorival, naquele momento, não mudou, procurou tentar melhorar profissionalmente, crescer profissionalmente, mas não mudou a forma de pensar, de agir. As reações que eu tenho com um jogador titular importantíssimo da minha equipe é a mesma que eu tenho com um garoto da base, que está subindo, está iniciando. Eu procuro manter uma integração entre todos, porque se hoje você for importante, amanhã o seu companheiro vai ser importante, será importante no jogo da quarta, e no domingo um outro terceiro companheiro poderá ser ainda mais importante para um momento. Então, eu acho que essa harmonia eu tenho que tentar mantê-la. Eu fico muito feliz porque hoje nós temos, para vocês terem uma ideia, 36 jogadores dentro do nosso grupo de trabalho. E, inclusive, na roda nós citamos isso. Eu sei que é natural que nem todos estejam satisfeitos pelo momento, mas todos estão treinando, trabalhando com intensidade e demonstrando a alegria de estar participando de um grupo como São Paulo. E você vê, 11 iniciam, mais 5 entram, de repente 16, mas eu tenho mais 20 lá atrás, que eu tenho que dar um cuidado e ter um cuidado muito especial, porque de repente, na sequência, talvez alguns desses que estão entre os 20 serão decisivos e importantíssimos nas rodadas seguintes. Então, eu acho que é essa a minha maneira de trabalhar, nunca alterei isso. Eu procuro preparar a minha equipe, preparar a segunda equipe e estamos tentando preparar a terceira equipe do São Paulo para que, se eventualmente, em algum momento, alguém tenha que atuar, ele pelo menos entre, conhecendo e sabendo as necessidades e as obrigações que tenham com relação a comportamentos que são necessários para mantermos uma boa atuação. É isso que nós temos feito. E em todas as equipes que eu trabalho, sempre procuro manter esse tipo de ambiente, porque para mim é fundamental, é primordial, além, naturalmente, da parte tática, física, técnica, que eu tenho que dar uma atenção ainda maior. Bom, galera, tá aí a coletiva do Dorival, ficou um pouquinho longa, né? Dorival com o pezinho no chão, deu uma certa aula na coletiva e tudo mais. Lembrando que ainda não ganhamos nada, né? Então tem que ter tranquilidade, porque se não vencer a final, acabar perdendo, tudo que foi falado hoje não vai servir de nada. Então tem que ter muita calma nesse momento, né? E amanhã a gente repercute um pouco mais esse momento aí do Dorival, coletiva, algumas coisas mais pra vocês, tá? O meu pós-jogo eu deixei aqui em cima e aqui, ó. E aí, cortou meu dedo. Cortou. Vou deixar aqui em cima o meu pós-jogo e aqui embaixo do Dorival as reações do jogo. Se você ainda não assistiu, as minhas reações está aí também, tá, rapaziada? Tamo junto. Um grande abraço pra vocês e um bom restinho de domingão. Abraço, valeu!